Olá, felizes, hoje Deus vai nos dar a graça de falarmos do nosso modelo. Nós temos um modelo exemplar e, acima de todas as coisas, santo, puro, porque é Deus conosco. É o Emanuel, que é Deus conosco. É o Senhor Jesus entre nós. O Senhor Jesus esteve entre nós. Nós havíamos perdido, o ser humano havia perdido o direito a ser eterno. Como já dissemos aqui, Deus mandou Moisés, escreveu o Pentateuco para a manutenção da obra de Deus na terra, para processos da obra de Deus na terra, porque Deus fez o homem, fez também a mulher, e o homem e a mulher perdeu o dom da eternidade, mas não perderam a função que eles tinham aqui na terra. Porque a função para o que Deus fez, eles permaneceram. Então Deus errou? Não. Então o inimigo foi poderoso, fez isso? Não. Tudo isso é um projeto. Tudo isso é parte do projeto. Deus disse a ele o que eles vieram fazer. O que Adão e Eva veio fazer, eles fizeram. Porque Deus disse, crescei e multiplicai. Perderam o dom da eternidade? Sim. Aquele sopro que Deus deu nas narinas, que seria a eternidade, eles perderam. Mas eles cresceram, multiplicaram, desenvolveram, geraram. Aqui tem um assunto que muitas pessoas me perguntam sobre, nós já falamos, mas vamos citar de novo, com quem casou-se Caim. Adão e Eva teve muitos filhos e filhas, e Caim casou-se com a irmã dele. Nós ainda vamos falar isso com mais detalhe para tirar dúvidas, porque há uma falsa informação de que já existia pessoas na Terra. Essa informação é falsa e tudo que é falso não vem de Deus. Então, Adão e Eva veio aqui para crescer e multiplicar na Terra, cresceram, multiplicaram. Tem um outro assunto que deixa muita dúvida, onde diz assim, e os filhos de Deus pediram licença a Deus para coabitar com as filhas dos homens. Esses filhos de Deus são os anjos caídos, que caíram e que coabitaram com as filhas dos homens e que geraram filhos gigantes. O penúltimo deles foi o adversário de Davi, né? O gigante que Davi venceu, que Deus, usando de Davi, venceu, foi Deus que venceu. Então Golias é o penúltimo desses filhos, dos filhos de Deus, que não são anjos do céu, são anjos caídos, precisa deixar isso muito claro. Esses filhos de Deus são anjos caídos, que coabitaram com as filhas dos homens, e isso acabou virando uma nação. Eles cresceram muito, mas foram sendo extintos, e como já disse, Golias foi o último, o penúltimo. Teve mais um.
Então, mas a obra de Deus continuou crescendo na terra, o povo continuou multiplicando, o povo continuou se desenvolvendo, o povo continuou guerreando, o povo continuou se dividindo. Daí veio todas as idolatrias. Uma das principais idolatrias e aberrações foi a nora de Noé, esposa de Cão, ou Cã, que conviveu com, perdeu o marido, Cã faleceu, e ela se apaixonou pelo filho, coabitou com o filho, e quando o filho também morreu, ela criou uma idolatria, que é um pinheiro, onde ela enfeitava todo dia do aniversário do filho, que daí veio o Deus Sol, e o dia do Deus Sol é o dia que é 25 de dezembro, não vamos entrar em muito detalhe. Pois bem, então, mas chegou o tempo que Deus precisava nos devolver a eternidade, e para nos devolver a eternidade, Ele enviou o seu Filho na terra, o Senhor Jesus. Olha, nós temos todos os modelos que o Senhor Jesus deixou de não se defender, não se justificar, não ter razão, não julgar ninguém, jamais procurar culpado, exercer e exercitar a caridade. Se nós fizermos isso, mas é difícil. É difícil, você vai desistir? Mas ser igual ao Senhor Jesus é difícil. Por quê? Você vai desistir? Você vai voltar para trás? É difícil. Eu costumo dizer que só tem duas coisas fáceis na Terra. É ficar miserável e ir para o inferno. É só essas duas coisas que é fácil na Terra. É ficar miserável e ir para o inferno. Só isso é fácil. Aí para o céu é difícil. Eu não vou desistir. Se alguém vai desistir, faça bom proveito. Agora, a questão é, nós que estamos lutando pelo direito de manter o nosso nome escrito no livro da vida, pela eternidade, nós temos que vencer a nossa carne. Nós temos que vencer o eu, vencer a razão, vencer o espírito de medo, ter o dom da caridade, não deixar o espírito de dó entrar em nós, ter o dom do temor, não deixar o espírito de medo entrar em nós, ter o dom da sabedoria, não deixar o espírito da astúcia entrar em nós, e não pensarmos que somos melhor do que ninguém, não pensarmos, não deixar entrar em nós o farisaísmo, porque o anticristo anda muito próximo de nós o tempo todo, e se nós não tomarmos cuidado, irmãos, o anticristo nos toma. Então, vamos imitar o Senhor Jesus, vamos vencer a nossa carne, vamos amar ao nosso próximo como a nós mesmos, sabendo-se que o nosso próximo são aqueles que nos causam dano, aqueles que nos ofendem, nos afrontam. Vamos amar ao nosso próximo, vamos deixar a razão de lado, vamos deixar a falsa sabedoria de lado, vamos deixar o falso conhecimento de lado, vamos trabalhar, vamos servir a Deus, vamos fazer a vontade de Deus, imitando o Senhor Jesus, porque se nós fizermos isto, irmãos, se nós fizermos isto, nós garantimos o nosso nome no livro da vida. Ninguém é maior que ninguém, ninguém é melhor que ninguém, ninguém pode... O que faz um ser humano pensar que ele é melhor do que alguém por algum motivo ou alguma coisa? O que faz um ser humano pensar que ele tem poder sobre o outro? Meu Deus, eu me acho tão insignificante e eu não estou errado. Quanto mais eu vivo, mais eu vejo que eu sou insignificante. A nossa carne, qualquer coisa quer se defender, qualquer coisa quer se justificar. A nossa carne...
Irmãos, vamos imitar o Senhor Jesus? Vamos. Está escrito que a nossa carne opõe ao Espírito Santo. Vamos manter a nossa carne dominada, vamos subjugar a nossa carne, vamos reconhecer a nossa miséria, como disse o apóstolo São Paulo, vamos reconhecer o quanto nós somos insignificantes, o quanto nós somos falhos. Vamos cuidar dos mais fraquinhos. Irmão, em vez de nós chegarmos à igreja, abraçar os ministros olha, não afastar dos ministros, porque está escrito e nós não podemos esquecer que os ministros são dignos de duplicada honra. E se tem algum deles que não são perfeitos, o que é que nós temos com isso? Se o Senhor Jesus pegou um dos ministros dele, Judas Iscariote, e o Senhor Jesus sabia que era ladrão, e entregou para ele a sacola do dinheiro. Isso é para nós não julgar ninguém, isso é para nós não especificar ninguém. Então, do mesmo jeito que nós abraçamos os ministros, vamos abraçar aqueles fraquinhos, aqueles que chegam na igreja, que, olha, às vezes tem aqueles irmãozinhos, as irmãzinhas, a gente não via há tanto tempo, aí chega na igreja todo assim, caidinho, todo humilhado. E se a gente não for lá e abraçar, tratar ele bem, olha, eu sempre, e principalmente quando os meus filhos erravam alguma coisa ou falhavam alguma coisa, ou manifestava, por exemplo, uma roupa diferente, eu chegava, Deus me deu a graça de chegar sempre, filho, filha, você é servo de Deus. Então, quando aqueles irmãos chegam, todo encolhidinho, todo com medo de chegar na igreja, com medo das pedradas, a gente lá abraça ele. Ô irmão, que bom que você está aqui, você é um servo de Deus, que saudade que eu estava de você, o Senhor Jesus também estava. Entra, senta aqui, vamos buscar a palavra. Irmão, vamos deixar Deus falar do púlpito, e quem está no púlpito tomar muito cuidado, porque ele está falando por procuração do Espírito Santo. Vamos deixar o Espírito Santo usar de nós? Vamos deixar o Espírito Santo ministrar a obra? Vamos deixar o Espírito Santo alimentar as almas, principalmente as almas enfermas espirituais? Vamos. Quando chegar um irmão na igreja que a gente não vê há muito tempo, vamos lá abraçar ele, que não congregava, estava meio parado. Vamos lá abraçar ele, vamos lá dar um carinho. Ô irmão, que bom que o irmão veio congregar, que maravilha. Ô irmã, senta comigo aqui na frente, eu estava com saudade do irmão, vamos buscar a palavra. Irmão, vamos deixar Deus falar na nossa boca, vamos deixar o Espírito Santo administrar a obra, para nós não correr o risco de apagar o nosso nome lá em cima. Acabou o tempo, curtam, compartilhe. Irmãos, filie ao canal e assista os vídeos até o fim. Nos ajuda a divulgar esse canal. Deus nos abençoe.